Oiê! O nosso crochê hoje é com barbante barroco. Eu estou usando o barbante número 6 e estou usando essas 4 cores. E olha só, o nosso quadradinho pode ser bem colorido, mas aí você vê como você quer fazer. O meu eu fiz assim. Alguns eu fiz, por exemplo, 3 de cada modelinho de cor, de cada sequência. Então, a gente não precisa usar sempre a mesma sequência aqui nas cores, tá? Pode diversificar e variar bastante. Então, esse é o nosso square, que nós vamos depois finalizar e fazer uma bolsa. E esse é ele já pronto com a base que nós iremos usar, né? Era a cor base, que aí a gente repete aqui a última carreira, é a repetição dessa aqui, dessa penúltima. E a cor base que eu vou usar é essa. Ele é um rosinha bem clarinho, mas o nome dessa cor é Suspiro. Então, vamos lá pro tutorial desse quadradinho? Vamos lá, eu tô usando a agulha número 3,5 e essa agulha de madeira é muito boa. Eu gostei bastante de trabalhar com ela. E eu vou fazer o círculo mágico, simplesmente assim, olha só. E vou colocar dentro do círculo mágico 16 pontos altos, sem contar com essas primeiras correntinhas aqui, ó. Eu vou fazer 3 correntinhas e agora eu conto 16 pontos altos dentro do círculo. Prontinho, feito 16 pontos altos aqui dentro, eu vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que que eu vou fazer? Fechar o círculo bem fechadinho. Vou puxar aqui pra fechar. E agora, eu finalizo com um baixíssimo. Aqui, no meu primeiro Vzinho deitado que eu tenho aqui, ó. Tem 3 pontos e aqui o primeiro Vzinho deitado da carreira. Um baixíssimo aqui. E eu pego como se fosse fazer uma correntinha, assim. Corto meu fio e puxo desse jeito, vai fazer um nozinho. Fica bem firme esse nozinho. E aí, na medida que eu vou trabalhando agora na segunda carreira, eu escondo esse fio. E esse aqui, se você quiser esconder agora, com uma agulha de tapeçaria, pode também. Eu vou deixar por aqui mesmo e escondo por último. Bom, e como que eu vou trabalhar essa segunda carreira? Eu posso pegar em qualquer ponto desse, porque quando eu chegar aqui, eu já vou escondendo esse fio. Nem preciso esconder agora, vou esconder já trabalhando nos pontos. E eu vou trabalhar com esse fio, então, eu vou vir aqui em qualquer um desses pontos, e eu tenho 2 jeitos de fazer. Eu posso simplesmente vir, pegar o meu fio, assim, dar a laçada nele, pegar esse fio que está sobrando, passar aqui por dentro, pra prender bem, assim, tá? E agora, daqui, eu já começo a fazer o meu trabalho. Essa é a maneira que eu mais gosto de fazer. Daqui eu já começo. Mas se você quiser, você também pode fazer um pontinho no fio. Deixa eu te mostrar. Você pode fazer assim, ó. Como se fosse um ponto, né? Uma correntinha, um nozinho. Fez o nozinho, você vai vir aqui, escolher qualquer um desses pontos de base. Vai trazer esse nozinho, vai trazer a laçada aqui pra frente, passar por dentro aqui. E aqui já vai escondendo também o fio, certo? Eu vou fazer desse jeito, que eu tô acostumada e que eu gosto. Eu pego, pra ele ficar bem preso aqui, puxo a minha laçada e dou um nozinho com aquele fio que está sobrando, assim, ó. Esse aqui eu já vou escondendo. Então, pra cada ponto desse de base, eu vou fazer um ponto puff. Só que o primeiro ponto, eu tenho que subir, né? Então, eu subo aqui 2 correntinhas, faço uma laçada, venho buscar o fio e não tiro, só dou a altura. Faço outra laçada, vou lá buscar o meu fio, isso tudo no mesmo ponto, não tiro e dou a altura.
Então, fiz 2 laçadas, agora eu tiro todos juntos. Nos próximos, eu faço 3 laçadas, mas entre um e outro eu faço 1, 2 correntinhas. Então, venho no próximo ponto, não pulo nenhum, já dou uma laçada, venho no próximo ponto e puxo. Mais uma laçada, venho no mesmo ponto e vou puxar e dar altura. 3 vezes, ó. Fiz 3 vezes essa laçada, agora eu laço e tiro todos juntos, tá? Assim, faço 1, 2 correntinhas e vou repetir isso em cada um pontinho desse até o final. Então, eu vou ter que ter 16 gominhos desse, de ponto puff. E à medida que eu vou trabalhando, eu vou escondendo esses fiozinhos. Então, vou fazer até aqui e já volto para finalizar junto com você. Pronto, terminei a carreira e tenho 16 gominhos. Fiz 2 correntinhas para finalizar, entre um e outro tem 2 correntinhas. E agora, eu finalizo com baixíssimo novamente aqui no primeiro, segundo, terceiro pontinho, que é o Vzinho deitado aqui. Finalizo com baixíssimo, faço como se fosse uma correntinha, corto meu fio. Puxo, vai ficar um nozinho. Novamente, eu venho escondendo ele quando eu trabalhar agora aqui a terceira carreira. A terceira carreira, eu vou fazer com o verde. É pistache essa cor, tá? Esse verde. O que eu vou fazer? O mesmo que eu fiz na outra carreira, só que aqui eu vou trabalhar entre esses vãozinhos onde foi feito as 2 correntinhas, onde fiz as 2 correntinhas aqui, ó. Aqui dentro. Então, posso escolher qualquer um, venho com a minha agulha, pego o meu fio. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 4 pontos altos fechados juntos. Aqui eu fiz o meu nozinho, esse fio já vem escondendo. E agora sim, eu vou dar altura fazendo 1, 2, 3 pontos. Aí, eu venho aqui dentro e vou fazer um ponto alto, tiro 2, fico com 2, laço, busco meu fio, tiro mais 2, fico com 3, laço, busco meu fio, tiro mais 2, fiquei com 4. Os outros eu vou ficar com 5. Esse primeiro eu fico com 4 aqui na agulha por causa do primeiro ponto, que é as correntinhas de subida, tá? Então, agora eu laço e tiro todos juntos. Então, aqui eu fiz 4 pontos altos fechados juntos. Agora, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. E venho pro próximo espaço entre um ponto puff e outro. Laço o meu fio, vou buscar o fio e vou tirar duas laçadas. Laço novamente, busco o fio, tiro mais 2, agora fiquei com 3. Laço, busco meu fio, tiro mais 2, fiquei com 4. Agora eu vou laçar mais uma vez, porque eu tô fazendo 4 pontos altos fechados juntos. Lacei, olha só, fiquei com 4 pontos altos aqui na base, mas fiquei com 5 laçadas. E agora sim, tiro todos juntos. Faço mais 1, 2, 3. 3 correntinhas. Já vou escondendo os meus fios. Quando eu chego aqui, vou escondendo esse também. E aí, eles já ficam finalizados aqui atrás. E eu trabalho desse jeito até aqui no final. E eu volto para finalizar junto com você. E continuo fazendo 4 pontos altos fechados juntos. Prontinho, mais uma carreira finalizada. E agora eu fiz as 2 correntinhas e finalizo aqui no terceiro. Com baixíssimo.
Agora vou estar trabalhando com o lilás, que é a lavanda, essa cor aqui. Pego novamente em qualquer bloquinho desse, entre um gominho e outro, esses bloquinhos aqui de 3 correntinhas, pode escolher onde você quer começar. Prende o fio. E agora nós vamos fazer assim, quer ver? Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Colocar aqui dentro 3 pontos altos. Já temos um que, contando com esse aqui, já são 2. Então, 1, 2, 3. 3 pontos altos. Venho aqui no próximo, já direto, sem fazer nenhuma correntinha. Laço meu fio, venho no próximo e faço também 3 pontos altos. Já estou escondendo esse fio. E agora, pulo para o próximo espaço, também novamente, dando uma laçada, fazendo 3 pontos altos. Então, fiz uma sequência de 3 pontos altos em cada espaço desse, que nós deixamos 3 correntinhas. Agora, nós vamos fazer a parte que é o que vai dar o quadradinho, né? Que vai ficar o square. Nós vamos fazer 3 pontos altos duplos, então, eu laço 2 vezes aqui o meu fio, venho aqui no próximo, e aqui eu já faço 3 pontos altos duplos. Esse é o primeiro, segundo, terceiro. Faço 1, 2 correntinhas e vou repetir no mesmo espaço 3 pontos altos duplos. Olha só, aqui ele já vai dando um formato de square. Já vou cortar esse fio, que já escondi para não me atrapalhar. E a sequência é essa: 3 vezes 3 pontos altos e esse aqui para formar o quadradinho a gente vai ter nas 4 pontas aqui. Então, depois que você fez essa sequência dos pontos altos por 3 vezes, vai ser essa aqui, tá? Então, é até no final assim. Fiz 3 vezes 3 pontos altos, agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, nesse cantinho. Agora é só repetição, vou fazer até o final e já volto com você. Prontinho, terminei aqui com os meus pontos altos duplos. E olha como ele já se formou o quadradinho. Agora, eu finalizo normalmente igual os outros. E para todos os quadradinhos, eu vou fazer uma última carreira, que é a de base, com essa cor, para todos eles. E o jeito de fazer é o mesmo dessa carreira, só que muda é aqui no cantinho, que ao invés de eu fazer o ponto alto duplo, eu vou fazer ponto alto
normal. Então, eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E aqui eu fiz 3 pontos altos duplos, que é porque quando nós começamos o nosso projeto, ele ficou redondinho, como vocês viram aqui. Então, aqui a gente precisava dar a altura para que ele alinhasse e ficasse no formato de um quadradinho. Então, agora é só repetição, essa carreira aqui de cima, e a gente finaliza normalmente, e depois nós vamos costurar essas partes com pontos baixíssimos. Então, aqui é o mesmo jeitinho de todas as outras carreiras. Vou pegar o meu fio, vou começar de onde eu quiser e vou fazer sempre aqui no meio, entre um bloquinho e outro, e vou continuar fazendo os pontos altos. Cheguei aqui no meu cantinho, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. O que vai mudar nessa carreira é que nós aumentamos o número desses gominhos que a gente faz de pontos altos, né, de 3. Ao invés de 3, vão ser 4 pontos altos. Finaliza, igual foi feito para todos os outros, está pronto o nosso square. Me conta o que você achou desse modelo. Agora, meninas, já estou aqui com os squares prontos. Essa parte eu já costurei e a outra parte eu vou costurar junto com você, mas não tem mistério, tá? Porque nós vamos costurar assim, olha só, de 3 em 3 primeiro. E aí, depois eu venho e junto esses 6 assim. Aí, eu vou costurar aqui junto com você, pelo avesso, tá? Mas antes eu vou esconder esses fiozinhos, pra não ficar atrapalhando aqui na costura. Bom, vamos lá, continuar o nosso trabalho com os quadradinhos. Já costurei eles assim, olha só, em 3, virei, coloquei direito com direito e vim costurando aqui do avesso, pontos baixos. Agora, eu vou costurar os 6, então, eu vou juntar assim, direito com direito. Esses aqui eu já arrematei os fios atrás, tá? Já até usei colinha pra tá deixando ele bem seguro, tô com a mão com um pouco de cola ainda. E agora, nós vamos pegar e vamos vir costurando aqui somente nas alcinhas de fora aqui do ponto, tá vendo? O ponto tem 2 alcinhas, a de dentro, que é pelo lado direito, aqui a alcinha de dentro fica do lado direito. E a alcinha de fora fica do avesso, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho, aqui tem 2, que a gente faz aquela voltinha, eu venho aqui no primeiro ponto alto dos 3, já vou introduzir a minha agulha aqui na alcinha de dentro e na alcinha também de dentro ali do outro lado. Venho com o meu fio. E aqui mesmo eu já vou começar os pontos baixos. Aqui já fiz um, e agora eu venho pegando certinho, né, em cada um deles, na alcinha aqui, ó, que fica pro lado de dentro, eu vou fazendo pontos baixos. E esse fio eu já venho escondendo, vou trabalhando e vou escondendo. Alcinha de dentro, essa aqui, alcinha de dentro do outro lado também. E a costura não tem mistério, é só isso. Eu vou fazer isso até o final e volto pra gente continuar juntas, tá? Um detalhe aqui, quando nós chegamos bem na costurinha do meio, que junta aqui a costurinha desse square, bem aqui no meinho, aí nós podemos pegar aqui os 2 juntos, olha só. Porque aqui não tem um pontinho, né? É uma costura, então,
você pega na própria costura, traz a sua laçada e faz. E agora aqui que tem uns pontinhos, aí continua pegando no pontinho, na alcinha de dentro somente. Bom, e assim eu terminei minha costura, venho até aqui no último pontinho, ainda falta um aqui, olha só. E aqui mesmo eu já posso cortar o meu fio, finalizar. Pronto, já tá costuradinho o square. Já finalizei aqui, costurei até o último pontinho, ó, já cortei meu fio, finalizei. Depois eu vou esconder esse aqui mais um pouquinho, já vim escondendo quando tava costurando. Passo uma colinha. Eu estou usando esse tipo de cola aqui, Tec Bond, pra deixar bem seguro, né, os meus fios bem escondidinho. E aí, o próximo passo que eu vou querer fazer, antes de juntarmos as duas partes, vamos fazer o fundo pra ela, tá? Daí a gente vai costurar o fundo dela também. Então, eu vou fazer o fundo dela, tem que ser nesse comprimento. Então, nós vamos pegar o nosso fio, vamos dar início a correntinhas e o fundo dela nós vamos fazer todo em pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos está bom, porque essa aqui vai ser a largura do nosso fundo, né, da nossa base da bolsa. E o comprimento é o que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui, assim, ó, no comprimento. Esse comprimento para costurarmos depois na bolsa. Bom, fiz 15 pontinhos aqui, 15 correntinhas. E aqui, esses 15 pontos vai ser a largura do nosso fundo. E aí, vamos trabalhar aqui o comprimento, que é o comprimento da bolsa. Então, nós vamos trabalhar somente em pontos baixíssimos. Vou deixar ele bem firme, tá? Então, a gente vem pegando só na alcinha, olha só nessa alcinha aqui de trás, e vai fazer baixíssimo. E nós vamos trabalhar nessas correntinhas somente pontos baixos, carreiras de ida e volta. E aí, nós começamos da segunda correntinha da agulha para baixo, já fazemos aqui o primeiro ponto baixo. Então, eu vou ficar com 14 pontos. Então, o bom de você saber que tem 14 pontos aqui é que vai ter sempre 14 pontos. Então, é bom que você confira. Se você é iniciante, pode colocar até um marcadorzinho aqui no início também. Mas é bom conferir as carreiras contando os pontos, porque aí você não se perde e a sua base vai ficar retinha. Pronto, fiz até o último pontinho. E fiz, inclusive, a correntinha que nós iniciamos, que é aquela primeira nozinho que nós iniciamos, tá? E eu posso, se eu quiser esconder esse fio, eu já posso trazer ele aqui, ó, pra cima, assim, por dentro da alcinha dessa primeira correntinha. E aí, o que que eu vou fazer aqui pra virada? Eu vou fazer, simplesmente, uma correntinha, viro o meu trabalho desse jeito, pra que o fio que eu estou trabalhando fique pra frente aqui da agulha, tá? O fio fica assim, ó, pra frente. Aí, eu venho aqui no meu primeiro ponto e já vou começar daqui. Então, até no final, eu tenho que ter 14 pontos. E venho fazendo pontos baixos, carreira ida e volta. E já estou escondendo esse fio pra me adiantar. Fiz até o último pontinho, vamos conferir se tem 14 pontos? Então, vamos contar, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chego aqui, novamente, eu vou fazer o mesmo jeito. Uma correntinha, viro o meu trabalho para que o fio fique pra frente, assim.
Venho aqui no primeiro e faço o meu primeiro pontinho. E agora, vou até no final. E essa base que estamos fazendo vai ser só isso, só repetição, até o tamanho que nós precisamos, que é o comprimento da bolsa. Então, eu vou fazer aqui, quando estiver prontinho, eu volto com você. E um detalhe para esse projeto é que nós vamos precisar de 13 quadradinhos desse. Por quê? Porque 12 serão para a bolsa, para o projeto da bolsa, 12 quadradinhos, e um é para o bolsinho que irá ficar dentro da bolsa, tá? Do forro, no caso, a gente vai forrar com tecido, algodão, e o bolsinho vai ser um square desse aqui, pelo lado de dentro. É opcional também, aí você vê se você quer fazer. Outro detalhe, quando a gente faz esses quadradinhos, a gente pode passar eles com ferro, com um tecidinho em cima. Eu não passei aqui o meu ainda, mas já tô te dando essa dica porque eu costumo fazer isso, tá? Dar uma passadinha depois de prontos, e aí fica melhor para você trabalhar, tá costurando, tá fazendo as emendas. Aqui eu finalizei a nossa base. E um detalhe que eu quero te falar é que é preferível você fazer ela menor do que esse comprimento aqui, porque aí você dá uma afuniladinha na bolsa e ela fica bonita, do que maior, tá? Se passar, é pior, porque ela vai ficar assim, olha só, puxando para as laterais, aí não fica legal. Então, ou você faz exatamente na medida da bolsa, ou como eu fiz aqui, olha só, um pouquinho maior, um pouquinho menor, desculpa, um dedinho de cada lado menor, e aí fica mais bonito, fica mais apresentável, tá? Agora, o nosso passo, antes de colocarmos a base da bolsa, é costurar as laterais dela. Então, para isso, nós vamos juntar direito com direito e vamos fazer como fizemos todas as outras costuras, pelo avesso, pegando somente nas alcinhas aqui de dentro dos pontos. Prontinho, laterais costuradas, já prontas. O nosso próximo passo é costurar a base dela. Aqui eu já costurei um lado, eu vou costurar aqui com você. O que eu quero te falar? As laterais costurei igual, né? Igual nós fizemos nela toda aqui pelo avesso, só que agora a base nós costuramos aqui mesmo, pelo direito. O que você faz primeiro? Vira ela, dobra, na verdade, dobra assim, acha o meinho pra encaixar aqui no meio desse também, assim. Encaixa, prende com um prendedorzinho ou com fio, tá? E agora, como que eu faço? Eu venho fazendo baixíssimos nela. Só que a minha costura funciona assim. Desse lado, você vai ver que não tem pontos definidos para pegar, porque são carreiras, né, que a gente fez de ida e volta. Então, cada carreira é um pontinho. Então, cada alcinha dessa, você conta como um pontinho. E nesse aqui, você sabe, você já tá visualizando os pontos. Então, você vem, pega dentro da argolinha de trás do ponto. Eu fiz assim, só com a de trás, você pode fazer com as duas, como você preferir. A argolinha de trás, e aqui você entra com a agulha nos dois, assim. Porque ali não tem, né, um ponto definido. Aí eu faço baixíssimo e continuo fazendo assim, até no final, ó. Só vou introduzir a agulha, puxar o fio e fazer um baixíssimo, e ele vai ficando assim, com esse efeito. Quando você pega só na argolinha de trás. E aí eu venho ajeitando, sempre ajeito o meu trabalho e continuo pegando na argolinha de trás, do ponto, e aqui nos dois, ó, olha só. Faço baixíssimo. E eu faço assim ao redor de tudo. Você vai ver que é bem fácil, tá? Bem prático de fazer. Aí eu vou fazendo, quando chega aqui, eu verifico o meu cantinho, assim, e também faço até aqui, porque eu comecei aqui dessa lateral, desse meinho aqui, bem no centro, ó, que eu marquei, comecei daqui. Aí, quando eu chegar aqui nessa curvinha, eu volto pra fazer junto com você. Pronto, cheguei no cantinho, já estou quase terminando, e aqui eu só ajeito assim, olha só,
para que fique nesse formato e vou costurando normal até aqui no final. Assim. Esses fios que estão sobrando ainda, estão soltos, eu não finalizei, depois eu passo eles pra dentro do meu trabalho e vou finalizá-los. Aqui eu já posso tirar o marcador. E aqui eu vou fazer os meus 2 últimos pontinhos. Como aqui é uma costura, eu pego bem no meio da costura. E aqui é o último ponto. Eu faço o último ponto, corto o meu fio e já levo lá pra dentro todos esses fios. Eu vou arrematá-los, vou esconder. Se você quiser esconder antes, deixar esses fios todos escondidinhos para não ficar atrapalhando, também é legal, tá? Eu agora venho com a agulha de tapeçaria e vou escondendo os meus fios. Esse aqui, que eu acabei de trabalhar, eu faço um nozinho. Fica bem preso. Opa, peguei o fio errado aqui. Aqui eu faço um nozinho. Como eu vou levar tudo pra dentro e vou esconder, não vai ficar visível, tá? Ficam tudo bem escondidinho. Prontinho, já colocado o fundo, tudo certinho, já escondi os fios. Essa parte agora já está pronta, finalizada. Bom, agora o nosso próximo passo é fazer uns acabamentos aqui em cima para colocarmos a alça. Então, nós vamos primeiro passar 2 carreiras de pontos altos aqui. Aí você pode começar de onde você quiser. E um detalhe, nós vamos fazer pontos altos para cada ponto, menos esses aqui, que fica entre um gominho e outro, tá? Entre esses aqui, ó. Aqui no meinho nós não fazemos, nós fazemos em cima dos pontinhos, mas não fazemos aqui nesse meinho e nem nesse meinho que dá emenda, certo? Então, você pode começar de qualquer lado, eu vou começar aqui desse cantinho, já prendi o meu fio e eu já vou escondendo ele a maneira que eu vou crochetando. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas aqui para simular o ponto alto e agora eu já venho no próximo ponto e já vou fazendo pontos altos em cada ponto, pulando esses do meio, tá? Esses aqui que fica entre um e outro. Aqui eu não faço, já venho pro próximo. E isso é só para dar uma pequena diminuída aqui na nossa parte de cima, para ela dar uma funiladinha aqui em cima, tá? Então, cheguei aqui no meio e não faço. Mas aí não tem mistério. 2 carreiras de pontos altos, vou fazer
aqui e volto pra gente estar finalizando juntas. Cheguei aqui numa dessas costuras, aqui da emenda de um quadradinho e outro, estou fazendo meus pontos baixos, aí eu quero te mostrar como que eu faço. Eu faço um aqui desse ladinho e um do outro, eu pulo essa costura, tá? E aí sigo fazendo, normalmente, um em cada, né, e pulando somente aquele do meio ali. Então, cheguei aqui, eu pulo esse e vou pra esse. E faço assim, tá? 2 carreirinhas e já volto. Prontinho, cheguei no final da carreira aqui de pontos altos e simplesmente só cheguei aqui e fechei com ponto baixíssimo, tá? Deixa eu ajeitar aqui que meu fio ficou meio espalhado. Cheguei aqui, ó, nesse pontinho e fiz um baixíssimo. Agora eu vou passar mais uma carreira de pontos altos, então eu já dou a altura aqui e eu venho em cada um desse, agora sim, um pra cada, eu passo de pontos altos, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto. Bom, terminei a minha carreira, as 2 carreiras, né, de pontos altos, finalizadas. Agora, antes de nós continuarmos aqui pra alça, nós vamos fazer o forro e já costurar o forro nela, tá? Pra ela ficar prontinha e forrada. Eu vou estar usando o tecido de algodão nessa cor, ele é poá, né, lilás com poá. E o que que eu faço? Eu simplesmente vou dobrar esse tecido e vou colocar embaixo aqui da bolsa, né, riscar as medidas. Lembrando que a gente tem que deixar uma altura boa nele para fazer a parte aqui de caixinha de leite, que é a parte da base da bolsa, a gente faz aquela costura caixinha de leite. Então, você já corta o tecido uma altura maior, tá? E vamos fazer o bolsinho também, lembrando que o bolsinho é com square e com tecidinho também. Bom, deixa eu te mostrar agora como que ficou a minha costura. Já vou dizer que eu não sou experiente nem expert em costuras, mas eu quebro um galho. Então, eu só cortei aquele tecido, como eu te falei, aí costurei as laterais, depois eu medi para fazer uma barra aqui em cima, assim, né? Virei e costurei. E aqui no fundo dela, eu dobro e faço aquela costurinha de caixinha de leite, pra ficar o fundo, ficar daquele jeito assim, né? Ficar imitando ali o fundo da bolsa. E agora eu vou costurar ela dentro da bolsa na própria máquina, porque a bolsa é de barbante. Quando é bolsa de fio de malha, eu costuro à mão. Mas antes de costurar ela na bolsa, eu vou pegar esse square que sobrou, que eu só passei um tecidinho nele e fazer um bolsinho aqui. Então, eu costuro ela aqui primeiro, tá? Esse pedacinho aqui de bolsinho. Bom, agora prontinha, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, costurei o bolsinho, ela ficou assim. E agora já tá toda forrada. Tá, e um detalhe. Eu costurei ela na máquina com fio branco e não fica aparecendo aqui por fora, tá? Fica bem direitinho, eu costurei aqui embaixo, ó, deixei essas duas carreirinhas de pontos altos, eu deixei de fora. E eu não cortei o meu fio, lembram? Nós estamos trabalhando ainda aqui. Então, nós vamos trabalhar agora só em uma parte, só na parte da frente, depois só na parte de trás, com pontos baixos, pra colocarmos a nossa alça, tá? E ela tá ficando assim, olha só, bem espaçosa. Agora, eu terminei aqui, fiz o meu ponto baixíssimo, quando eu terminei a carreira de pontos altos. E agora, eu vou seguir fazendo dessa lateral até aqui a outra lateral, eu vou fazer pontos baixos. Faço uma correntinha de subida, vou em cada ponto desse e faço um ponto baixo. E nós vamos trabalhar com carreiras de ida e volta. Quando chegar lá no final, eu já volto com você. Pronto, cheguei na outra lateral, lembrando que é um ponto antes da lateral, olha só, aqui também, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha
Eu vou virar o meu trabalho e volto agora fazendo pontos baixos, um para cada ponto aqui de base. Eu vou fazer isso por 4 carreiras. Já fiz a primeira, essa segunda, depois a terceira e depois mais uma, 4, para dar de colocarmos as alças depois pelo lado direito, tá? Então, eu vou fazer aqui essas 4 carreirinhas de pontos baixos, ida e volta. E quando eu terminar, eu volto pra gente finalizar aqui juntas. Fiz aqui 4 carreirinhas. Agora, a minha última carreira, eu vou colocar a alça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a alça aqui, onde eu estou, aqui nesse ponto, e vou crochetando ela até o final. Ela vai ficar aqui encaixadinha, tá? Lembrando que é opcional esse tipo de alça, eu tô usando aqui uma alça de resina. Você pode estar usando de madeira, pode estar usando outro tipo de alça, até mesmo de crochê. Fica aí por sua criatividade também, tá? Então, como que eu faço pra já ir crochetando na alça? Eu já vou pegar aqui a minha agulha, o meu primeiro pontinho, passar aqui por cima da alça, vou deixar ela encaixadinha aqui. E à medida que eu vou fazendo os pontos baixos, olha só, o meu primeiro, eu encaixo aqui a agulha e vou lá atrás buscar o fio. Olha só, por dentro da alça, alongo esse meu fio e vou fazer um ponto baixo aqui. Assim. Venho no próximo, novamente, introduzir a agulha, vou lá buscar o meu fio lá atrás, alongo e faço outro ponto baixo. E assim eu vou trabalhando, ó, dentro da alça. Trabalhando os pontos baixos e já encaixando a minha alça, olha só. Aqui ficou muito folgado esse ponto, deixa eu ajeitar ele. Introduzi para buscar meu fio e lacei. Olha só, introduzi aqui no próximo ponto, saí aqui atrás, busquei o fio, dei a altura e busco de novo, laço. Introduzi, busquei o meu fio, dei a altura, busco meu fio para laçar o ponto. Ela vai ficando assim, deixa eu te mostrar, ó. Vai ficando, depois a gente vai ajeitando. Nós vamos fazer até o final da carreira, tá? Sempre desse mesmo jeito. Prontinho, acabei de fazer o meu último ponto baixo aqui dentro da alça. Agora, eu levantei essa laçada assim, porque eu vou cortar o meu fio, fazer aquele nozinho, colocar numa agulha de tapeçaria e levar lá pra dentro e finalizar. Eu quero te mostrar como que ela fica. Olha só, você ajeita assim pra baixo, ó. Você junta mais aqui também, como você preferir, e ela fica assim. E a parte que a gente tava fazendo os pontos baixos fica assim. Olha só. Desse jeito. E agora, depois de finalizar aqui, eu vou fazer todo o mesmo processo desse lado, tá? Tudo igual. E aí, volto pra te mostrar ela prontinha. Estou fazendo o outro lado agora da bolsa e vim aqui te mostrar mais uma vez como que eu faço a colocação da alça, tá? Bom, eu estou com a alça aqui, eu venho, coloco ela aqui atrás do meu trabalho, assim, olha só,
desse jeito. Aqui está a laçada do ponto. Já vou introduzir aqui na agulha e o fio fica aqui pra trás, assim, pra eu poder trabalhar com ele assim, ó. Vou pegar ali atrás. Então, eu venho já no meu primeiro pontinho, introduzo no meu primeiro ponto e já vou buscar o fio lá atrás. Dou altura nele, busco novamente o fio e laço. Venho no meu segundo ponto, busco o meu fio já dentro aqui da alça, dou altura e laço. E assim eu faço em cada pontinho. Mesmo jeito que eu fiz do outro lado, assim. Quando ele fica assim, torcidinho, olha só, que ele ficou torcido, tá vendo? A gente consegue arrumar, tá? A gente consegue, olha só, trazer um para um lado e o outro para o outro, e ele vai ficar retinho, ó. Então, não se preocupe, tá? Faça o seu com tempo, devagar. Uma coisa eu digo, não desista, tá bom? Então, vou terminar aqui e volto para te mostrar ela finalizada. Prontinho, a bolsa finalizada. E ela ficou assim, deixa eu virar para você poder visualizar melhor. Ficou assim, lembrando que nós já forramos, toda forradinha. E eu deixei esse espaço aqui, que abre ela, no caso a abertura dela, um pouquinho mais justa, né? Um pouquinho mais fina. Então, se você quiser deixar ela mais aberta, é só você não fazer 4 carreiras aqui de pontos baixos. Você faz uma ou duas, ou mesmo você trabalha já nos pontos altos, já faz a sua alça. Aí ela vai ficar mais aberta, tá? Eu porque quis fazer ela assim mais fechadinha, porque eu não vou colocar fecho nela. Eu vou usar ela assim, então assim ela fica mais segura. Agora deixa eu te mostrar aqui os novelos, os rolos de fio que sobraram. Olha só como sobrou bastante, é bem rentável, olha só. Ainda pra fazer muita coisa. O único que eu usei inteiro e ainda um pouco do novo foi a cor base, né? Que é essa cor aqui, tá? Que nós usamos nela praticamente toda, né? Pra finalização, pra tudo. Então, esse sim foi um pouco mais. Mas esses, olha só quanto que sobrou. Sobrou bastante. E ainda dá pra fazer um tassel pra ela, um tassel bem colorido. Dá pra colocar outros detalhes, né? Além de deixar somente assim. Mas eu gosto dela assim também, porque ela já está dando bastante cor, né? Tá bem colorida. Por isso que eu fiz a cor base mais clarinha, pra realçar essas cores mais fortes, mais vivas. E aí me conta aí no comentário o que você achou, ou se ficou alguma dúvida também deixa um comentário, tá bom? É muito importante a sua participação.